Uma boa tarde para todo mundo que tá aí e falar sobre suplementação de whey protein e exercício físico. Eu selecionei uma série de artigos científicos para vocês aqui no programa Educação Física e Ciência. Então, se você que está aqui assistindo essa live, se você não é inscrito no meu canal, cara, inscreva-se no canal, dá essa força, dá essa moral, já dá um like nesse vídeo aí, compartilha, manda pra galera. Vamos falar sobre o whey protein, mas vamos falar de uma forma voltada para profissionais de educação física, certo? Então é o seguinte, antes de a gente começar propriamente dita essa live, é importante salientar que qualquer tipo de suplementação esportiva, qualquer tipo de estratégia nutricional deve ser acompanhada por um nutricionista. Entretanto, falar sobre whey protein, exercício físico, qualquer assunto que esteja relacionado com a saúde, isso é função dos profissionais de saúde, beleza? Então é um tema bem interessante, eu gosto muito de falar sobre isso. E eu estou empolgadíssimo para trazer esse conteúdo para vocês. Vamos lá, vamos mandar bala então no whey protein. Eu tenho certeza absoluta que todo praticante de exercício físico, aí eu vou assim, ó, ser extremista mesmo, tá? Todo praticante de exercício físico gosta de nutrição esportiva. Tenho certeza absoluta. Gosta de alguma forma de nutrição esportiva, de algum jeito gosta dessa área, de falar sobre isso, de entender um pouco mais sobre esse assunto. Uma coisa muito importante é a gente entender o seguinte, tá? Assim como a nutrição, a alimentação como um todo, a suplementação, os recursos ergogênicos, eles são sinalizadores no nosso corpo, eles são sinalizadores metabólicos, sinalizadores energéticos. É isso que serve o suplemento alimentar. Então, significa dizer que um suplemento alimentar, ele é um ótimo complemento, porém um péssimo alimento. E ele serve para ser colocado em pontos específicos de acordo com um objetivo que é mais específico ainda. Nesse sentido, é importante dizer que o whey protein é muito falado hoje, já tem um nível de evidência fortíssimo, é um suplemento estudado há décadas, pessoal, há décadas. Então, algo que é estudado há décadas é porque tem fundamento, é porque tem a sua importância. Então a gente sabe que hoje, na indústria alimentícia e suplementar, existem diversos tipos de proteínas. Então vamos começar por aí já. O whey protein é uma forma industrial de tornar algo que é da alimentação para algo muito específico, tentando fazer alguns pontos específicos de acordo com o nosso metabolismo energético. É para isso que serve um suplemento alimentar. O suplemento alimentar ele vem complementar a nossa alimentação. Nesse sentido, hoje a gente tem diversos, mas inúmeros tipos de proteína. Proteína do soro do leite, que é o que a gente vai comentar bastante hoje, que da onde que vem o whey protein, a proteína da soja, a proteína da carne, a proteína do ovo, que é a albumina, a gente conhece como albumina, a proteína do arroz, a proteína caseína, que é a outra extração da proteína do leite. O leite, ele é composto por soro e é composto por caseína. Basicamente falando, o soro seria a parte mais aquosa da proteína do leite e a caseína seria a parte mais pastosa do leite. Então, já nesse ponto aí da divisão entre o soro do leite e a caseína, a gente vê que uma possivelmente tem uma absorção mais rápida do que a outra, só porque as duas têm um valor biológico bem elevado, o soro do leite e o caso da caseína. Só que o seguinte, tá, pessoal? Olha só, é importante deixar bem claro aqui, as proteínas de origem animal, elas têm uma biodisponibilidade maior. Não tem como ir contra isso. Você pode ser vegano, vegetariano, você pode ser o que você quiser. Você pode estudar sobre isso o quanto você quiser. Mas não podemos ainda ir contra a natureza. Nós não podemos ir contra a biologia. Nós, seres humanos, somos, por essência, por biologia, somos carnívoros. Nós comemos proteína da carne. Se você não come proteína da carne, é uma opção sua, mas está na sua natureza isso. Nesse sentido, a proteína da carne do animal, né, frango, peixe, ovos, laticínios, entre outros, que são de origem animal, essas proteínas, elas são mais interessantes do ponto de vista metabólico, intestinal, absortivo, do que comparado a proteínas que não são, como por exemplo da soja, como por exemplo do arroz, e assim por diante. Tem outras, ervilha, tem uma série de coisas aí. Eu vou discutir com vocês aqui a importância da suplementação alimentar no que se refere aos fins como massa muscular, força muscular. Também temos aí a questão da capacidade funcional. Então tem umas coisinhas que eu preparei para você e eu vou deixar como surpresa. Vamos lá, galerinha, olha só. Uma das características do whey é a sua elevada concentração estrutural de aminoácidos essenciais, especialmente os famosos BCAAs, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é entender de fato como é que funciona essa paradinha aí, né? O corpo humano, ele tem capacidade de metabolizar 20 aminoácidos.
20. Tem dois aí que são discutíveis que eles são aminoácidos não proteicos, como por exemplo a ornitina, que faz parte do ciclo da ureia, citrulina, né? Esses aminoácidos aí. Mas assim, ó, um aspecto geral, tá? Assim, comecinho de graduação. Nós temos 20 aminoácidos que o corpo humano é capaz de trabalhar com eles. Só que desses 20 aminoácidos, nós temos aminoácidos que eles são essenciais. Ou seja, apesar do corpo ter capacidade de metabolizar, o corpo humano não tem capacidade de produzi-los. Nesse sentido, é importante que haja, então, a ingesta por meio da alimentação ou por meio da suplementação, como, por exemplo, os BCAAs. Os BCAAs, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina, a leucina, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela hoje, nós não conseguimos produzir elas no nosso corpo. Nós precisamos desses aminoácidos por meio da alimentação ou por meio da suplementação, entre outros, tá? Entre outros aminoácidos, como por exemplo triptofano, treonina, entre outros. Aqueles que não são essenciais, eles são ditos não essenciais. Significa dizer que nosso corpo ele produz por si só. Exemplo, a famosa glutamina. A glutamina ela é um aminoácido que é não essencial. Só porque, dependendo da fase da sua vida, ela é considerada condicionalmente essencial. Significa dizer que, dependendo da condição que você está, ela se torna essencial. Se torna uma suplementação ou uma alimentação maior. Nesse sentido, meu povo, meu maravilhoso povo, nós podemos dizer que os BCAAs, eles são aminoácidos que participam do que nós chamamos da síntese proteica, mais especialmente a leucina. E quando a gente fala das dosagens de whey protein, aí é que começa o negócio ficar legal. Qual é a dose que realmente causa uma maior síntese proteica? Qual é a dose que, passando daquele ponto, já não preciso aumentar a quantidade de proteína porque eu vou jogar fora, vou fazer um xixi caro, porque toda a proteína ela vai passar por um processo que nós chamamos de ciclo da ureia. É o metabolismo dos aminoácidos. E o ciclo da ureia, adivinha, transforma-se em urina. E essa urina, vocês sabem, sai do nosso corpo. Dependendo da sua estratégia, se for muito bem elaborada, pode ser que haja um consumo, um aproveitamento, uma absorção e uma estabilização dessas proteínas com maior aproveitamento do que se você fizer a coisa errada. Por isso a importância sempre de estar juntamente com o nutricionista. As doses, em termos de níveis de ciência, tá, galera? De ciência, de pesquisa, variam de 10 a 40 gramas. Você vai encontrar muitas pesquisas, inclusive tem estudos bem clássicos fazendo diferenças entre as dosagens até 5 gramas. 5 só. 5, 10, 20, 30, 40, eles fazem a comparação. Aí tem uma série de metodologias de trabalho científico para investigar isso. Eu vou mostrar alguns para vocês aqui. E é investigado essas dosagens no que se refere a diversos fins. Então eu tenho dosagens que são mais interessantes para o aumento da força, eu tenho dosagens que são mais interessantes para o aumento da massa muscular, dosagens que já são suficientes, por exemplo, para saciedade. Então depende do objetivo. Qual é o seu objetivo? Por via de regra, as doses de whey protein, que hoje tem uma robustez científica, giram em torno de 20 a 30 gramas, geralmente, tá? Mas temos estudos mostrando já que dosagens de 40 gramas, dependendo do indivíduo, pode ser bem interessante quando a gente pensa em síntese proteica. Já temos estudos mostrando também que dosagens de 10 gramas, que é uma dose pequena, já são suficientes, por exemplo, para aumentar os aminoácidos circulantes na nossa corrente sanguínea. Isso faz com que haja, por exemplo, um ambiente que ele é anabólico para, então, causar aí um ambiente que seja favorável à hipertrofia. Claro que uma menor magnitude comparado com doses maiores. E é isso que a gente vai discutir hoje. O que nós temos hoje na indústria? 3 tipos de proteína, concentrada, isolada e hidrolisada. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso. A proteína concentrada do soro do leite, proteína isolada do soro do leite, proteína hidrolisada. Começou os estudos dessa forma, só que hoje a gente tem, por exemplo, proteína isolada do arroz. Do arroz, sim, a gente tem. A gente tem proteína isolada do arroz, eu vou trazer um estudo para vocês mostrando aí isso. Proteína concentrada é uma proteína que é a primeira extração do processo de filtração dela. Então, é uma proteína mais barata, ela vai ser a mais barata do mercado. É uma proteína que vai ter lactose, vai ter resquícios de lactose, vai ter carboidrato e vai ter lipídios. Vai ter proteína, carboidratos e lipídios e vai ter também lactose. Portanto, pessoas que são intolerantes à lactose, ou seja, que não toleram a lactose, o seu corpo não tolera esse substrato, precisam, então, optar por uma outra estratégia, caso queira fazer essa suplementação. Uma dessas estratégias é justamente optar pela isolada. A proteína isolada do soro do leite, estou falando do soro do leite agora, tá? Qual que é a intenção? A proteína isolada, galera, não significa isolar
por exemplo, de carboidratos. Muita gente confunde isso. A proteína isolada, a ideia da extração dela é isolar a proteína de lactose e de gordura. Então vai sobrar um pouquinho de carboidrato. Se não tiver carboidrato, aí é uma questão de extração da proteína laboratorial. Mas é comum ter lá 1, 2 graminhas de carboidrato, por exemplo, numa dose de 30 gramas. É comum ter. O que não é comum ter é a lactose. Tanto é que muitos profissionais da nutrição esportiva, quando querem fazer uma estratégia de alimentação para eliminar a lactose do seu cliente, opta então para uma proteína isolada. Só que a proteína isolada ela é mais cara do que a concentrada. Então você vai pagar um pouquinho mais do que comparada à concentrada. Porém, você tem o benefício de não ter lactose e de ter uma redução, por exemplo, de lipídios, ok? Mas vai sobrar um pouquinho de carboidrato. A literatura sugere que para ser considerada uma proteína isolada tem que ter pelo menos 90% de concentração de proteína. É uma dosagem bem elevada. Para cada, por exemplo, 100 gramas tem que ter 90 gramas de proteína. Fechou? Já a hidrolisada, que é bem interessante, é um processo mais aprofundado, é uma sequência, né, uma continuidade da extração de proteína. Como o próprio nome diz, hidrolisada significa que já tem-se o processo de hidrólise. O que significa hidrólise? A quebra de um substrato na presença de água. Isso significa hidrólise. Então a molécula de água participa de muitas reações no nosso corpo. A proteína hidrolisada, então, significa dizer que ela vem de uma extração mais refinada do que a isolada. A ideia é deixar essa proteína mais pura e mais rápida para a absorção. Então ela vai ser mais cara do que a isolada. Veja bem, a concentrada então é a mais barata das três, a isolada fica no meio e a hidrolisada é a mais cara, digamos assim. Porém, como tudo aquilo que é bom custa um pouquinho mais caro, você vai ter que desembolsar mais aí, caso você tenha condição, por uma proteína hidrolisada. Tá, beleza. Qual dos três tem maiores ganhos? Isso é uma discussão bem importante. Os três têm fundamento na literatura, porque os três dependem muito do corpo humano para absorver essas proteínas. Então vai ter indivíduo que vai responder muito bem com proteína concentrada. Agora, vai ter indivíduos que não vai responder bem à concentrada, vai precisar de uma isolada. Ou indivíduos que são intolerantes à lactose e tem, por exemplo, uma questão de exercício físico muito extenuante. Talvez a hidrolisada seja interessante. Por isso que é importante avaliar o perfil. Beleza? Essa tabelinha aqui está publicado num livro bem interessante, que eu gosto bastante, que se chama Estratégias para a Nutrição no Esporte. É um livro que tem uma capinha amarela, é bem legal esse livro. Galera, olha essa tabela aqui, essa tabela é sensacional. Eu adaptei ela, tá? A tabela original ela tem outras informações, eu reduzi para trazer as informações principais aqui para vocês. Perfil aproximado de aminoácidos essenciais, os aminoácidos que o nosso corpo não produz, que nós precisamos comer ou suplementar em diferentes fontes de proteína, em 100 gramas. Leucina, isoleucina e valina. Quem são esses três? Os BCAAs. Então aqui eu tenho os 3 BCAAs, ok? Os 3 aminoácidos de cadeia ramificada, os 3 BCAAs. A proteína isolada do soro do leite tem 10,3 gramas de leucina para 100 gramas de proteína. Enquanto que o whey protein isolada, olha só, isolada, ou seja, a parte industrial, né? Aqui é o leite puro, tá? E aqui é a parte industrial, quando é pego o leite e feito em laboratório, extração de proteína. Olha que bacana, já aumenta a concentração de leucina, por causa da filtragem da proteína. O whey protein hidrolisada, olha só, 14,2 gramas de leucina, enquanto que a proteína isolada da soja, 8,2. Então tá vendo como que a proteína da soja perde para os outros 3, que são proteínas advindo de animal? Isso vale também para a isoleucina e para a valina. Só porque isoleucina e valina, as diferenças elas não são tão perceptíveis assim. Elas são menores, essas diferenças. Elas são mais sutis. Tanto é que a isoleucina, o whey protein isolado, tem mais do que a hidrolisado. Mais, um pouquinho mais. Só que assim, cara, é 0,6 gramas em 100 gramas. É uma coisa muito imperceptível. Agora, esses dois últimos dados aqui, aminoácidos de cadeia ramificada, é o total, né, dos BCAAs. E aqui os aminoácidos essenciais. Então aqui entram todos os aminoácidos que o nosso corpo não produz. Nós temos triptofano, treonina, entre outros aminoácidos, assim como os BCAAs. Repare o seguinte, que tanto os aminoácidos de cadeia ramificada, tanto os aminoácidos essenciais, o whey protein hidrolisado ganha. Mas é uma diferença muito pequena para o whey protein isolado. Agora, se olhar para a soja perde disparado. Só que é importante dizer que não significa que a soja seja um alimento ruim. Não é isso, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. A soja é um excelente alimento.
Só porque, quando comparado com os outros 3, em termos de suplementação, a proteína isolada da soja ela perde um pouquinho. Então o nutricionista vai ter que encaixar muito bem outros alimentos para poder manipular bem isso aí. Mas eu vou trazer alguns insights para vocês aqui, para que vocês fiquem bem ligados quanto a isso. E é importante também fazer o seguinte, uma divisão. Lembra que eu disse que o whey protein isolado ele é mais barato que o hidrolisado? Então parece que, assim, se a gente colocar na ponta do lápis, não tem uma grande vantagem em utilizar o hidrolisado comparado ao isolado num contexto geral, a não ser um caso muito específico. Mas no contexto geral, a whey protein isolada já é suficiente. Tem boas quantidades de leucina, ganha na isoleucina, se iguala na valina. Ali, pouquinho de diferença, mas pouca coisa, nos aminoácidos totais de cadeia ramificada, que são os BCAAs, e nos aminoácidos essenciais, quase insignificante essa diferença. Por isso que você vai ver muitos nutricionistas orientando, prescrevendo o whey isolado do que o hidrolisado. Por quê? Porque é mais barato e se equivale bastante aí com o whey hidrolisado. Então, quando a gente olha para a questão suplementar, muito se discute o quê? A velocidade de absorção dessas proteínas. Uma das propostas da suplementação de proteínas, como por exemplo do whey protein, é justamente ter uma absorção dessas proteínas de uma forma mais rápida. Será que isso é verdade? Olha, tem um estudo bem bacana publicado em 2006 e tem uma tabela nesse artigo que está aí para vocês agora, que mostra o seguinte, ó, os tipos de proteína, né, as fontes de proteína, protein source, as fontes de proteína, e aqui a taxa de absorção em gramas por hora, a quantidade de gramas dessas proteínas que o corpo humano, num contexto geral, absorve a cada hora que o tempo passa. E aqui é as referências dos artigos científicos que esse estudo utilizou. Então, olha só, a proteína do ovo raw. O que é raw? Cru. Proteína do ovo cru. Lembra do Rocky Balboa? Vocês só os raízes vão lembrar do Rocky Balboa, né? Lembra do Rocky Balboa que tomava os ovos lá cru no copinho? Então, olha só a taxa de absorção da proteína do ovo de forma in natura, né? O ovo cru. 1,3 grama de proteína a cada hora que passa. Então tem uma absorção bem tranquila, bem lenta, inclusive. Aí nós temos outras fontes de proteínas. Eu vou passar aqui de uma forma um pouco mais rápida. Mas, por exemplo, ó, aqui a farinha de ervilha, 2,4. Aqui o ovo cozido. Aqui a proteína do ovo cozido. Então veja que a absorção ela se torna mais elevada. A taxa de absorção em gramas por hora aumenta. A proteína aqui do leite, ó, milk protein, 3,5. Aqui tem a proteína da soja isolada. Aqui aminoácidos livres, tá vendo? Ó? E vamos para baixo aqui, ó, do whey isolado. Olha só o whey isolado. De 8 a 10 gramas por hora. Isso é muito bom. Por que é muito bom, galera? Porque coincide com o que nós chamamos de cascata sinalizadora do exercício físico. Quando a gente faz um esforço físico, se ele for, por exemplo, de característica de força, contração muscular, de consistência de contração, nós abrimos uma oportunidade de uma diversidade de eventos bioquímicos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para que haja então a sinalização proteica e a construção de massa muscular. Então, quanto mais rápido for ofertado essa proteína, quanto maior a qualidade dessa proteína for ofertado, teoricamente, melhor. É isso que esse estudo de José Areta, em 2013, e seus colaboradores investigou. Esse estudo é bem legal, tá? É um dos clássicos da literatura quando a gente fala, por exemplo, de whey protein. O que esses autores fizeram? Uma investigação das diferentes doses de whey protein sobre a síntese proteica em um período de 12 horas após o exercício. Então eles fizeram um exercício físico. Infelizmente o exercício físico ele é bem baixo, foi um exercício só, já vou mostrar para vocês. E acompanharam essas pessoas, esses praticantes de exercícios físicos, que eram 24 homens jovens e treinados há pelo menos 2 anos, então eram homens jovens e experientes no exercício físico. O que acontecia com toda a sinalização deles após o treinamento físico, acompanhado por 12 horas? Só porque os caras tiveram a brilhante ideia de fazer o seguinte: dividiram em 3 grupos. Acompanha comigo. A ingestão de 80 gramas de whey protein. Só porque um grupo, eles fizeram o que eles chamaram de bolos. Eles deram esse nome, tá? Bolos. 40 gramas após o exercício e 40 gramas 6 horas depois do exercício. O segundo grupo, eles chamaram de intermediate. 20 gramas após o exercício e 20 gramas a cada 3 horas. E o terceiro grupo, o grupo que eles chamaram de pulse. 10 gramas após o exercício e 10 gramas a cada 1,5 horas, ou seja, a cada 1 hora e meia. Todos os 3 grupos
consumiram 80 gramas de proteína num período de 12 horas depois do exercício. Porém, o que os autores hipotetizaram? Será que tem diferença na quantidade de proteína na sinalização muscular? Será que tem? Essa era a pergunta principal do estudo. Então eles fizeram o controle da dieta, eles pediram para que esses homens jovens, treinados, não participassem de nenhum programa de exercícios físicos, exceto do estudo, é claro, por 48 horas. E aqui está o desenho para vocês. Olha que bacana isso aqui. O grupo bolos tomou 40 gramas de whey depois do exercício. Acabou o exercício, que era um leg press, 4 séries de 10 repetições, 80% de 1 RM, 3 minutos de intervalo. Eu sei, parece que não é um programa de exercícios físicos, né? Mas eles usaram essa proposta aí desse leg press para poder avaliar. O grupo bolos, então, tomou 40 gramas depois do treino e 40 gramas só 6 horas depois. O grupo intermediário, 20 gramas depois do treino, 20 gramas 3 horas depois, 3 horas depois, 3 horas depois. Agora, o grupo Pulse ficou consumindo 10 graminhas após o exercício a cada 1h30. Tá vendo? Ó? Só porque todos os grupos consumiram a mesma quantidade, 80 gramas. Todos os grupos. Só que eles fracionaram essa proteína para tentar entender o que acontecia dentro do aspecto de síntese proteica. E olha que interessante. Aqui a gente tem a síntese proteica. Tá? Em porcentagem, por hora. É feito um cálculo para isso, tá? Os autores explicam como é feito esse cálculo. Aqui, na barra vertical preta, o grupo que tomou 40 gramas depois do treino e 40 gramas só depois de 6 horas depois do exercício. O grupo intermediário, que foi aquele grupo que tomou 20 gramas depois do treino e 20 gramas a cada 3 horas. E o grupo Pulse, que tomou 10 graminhas depois do treino e a cada 1h30 ia consumindo whey protein, no período de 12 horas. O que os autores identificaram, galera? Que nesse período de 12 horas subsequentes ao exercício, o grupo que consumiu 20 gramas de proteína depois do treino e fez esse consumo 20 gramas a cada 3 horas, teve uma maior síntese proteica quando comparado aos outros dois grupos. Entretanto, é importante falar que todos os grupos aumentaram a sua síntese proteica comparado a antes do exercício. Porém, somente o grupo que consumiu 20 gramas a cada 3 horas é que teve uma maior sinalização proteica. Fechou? Então esse estudo mostrou que 20 gramas é bem interessante no que se refere à sinalização proteica. Só porque sinalização proteica não significa hipertrofia. Sinalização proteica significa que tem um ambiente propício para o aumento da massa muscular. Agora, esse aumento da massa muscular vai depender de uma série de fatores. Só que isso feito de forma crônica, ao longo do tempo, pode, claro, fazer com que haja o aumento da massa muscular. Justamente por quê? Porque eu vou ter um aumento da síntese e uma diminuição da degradação proteica. O que é o aumento da massa muscular, galera? Esse aumento da massa muscular é o aumento da síntese e ou a diminuição da degradação proteica. Então, a suplementação de proteínas ajuda e bastante a que você tenha um ambiente propício para o aumento da massa muscular. Esse trabalho ele teve uma sacada diferente. Quando a gente fala da suplementação de proteína, basicamente a gente fala em relação ao peso corporal, a massa corporal como um todo, desconsiderando a nossa massa gorda, desconsiderando a nossa massa muscular e assim por diante. É só a massa corporal total, é aquilo que você sobe na balança e vê lá. Esse trabalho, eles fizeram uma coisa muito interessante. O desenho experimental é um pouco parecido com o desenho anterior. Eles fizeram também uma análise de diferentes doses de whey protein sobre a síntese proteica em um período de 5 horas após o exercício. Então eles analisaram o que aconteceu depois do exercício. Então acabou o exercício, existe uma oportunidade de sinalização. E é por isso que a gente fala que o suplemento ele é um sinal, ele é um sinalizador, porque vai contribuir com essa sinalização. Olha que legal, 30 homens jovens e treinados há pelo menos 6 meses. Então é um grupo parecido com o grupo anterior, porém menos experiente do que anterior, né? Anterior nós tínhamos aí um grupo de 2 anos de treinamento, aqui 6 meses, mas eram homens jovens e treinados. Olha que bacana que eles fizeram aqui, fica bem ligado nessa informação, olha que legal. Eles fizeram uma divisão entre os grupos para que esses homens fossem suplementados com 20 ou com 40 gramas de whey. Só porque a grande sacada dos caras foi o seguinte, ó. Grupo 1, aqueles homens que tinham até 65 kg de massa magra, ou seja, massa que não era gordura. Na média, esses homens ficaram em torno aí dos 75, 78 quilos. 65 desses quilos, massa magra. Os outros eram massa gorda. Então, esse grupo que tinha, na média aí, 78, 75, 78 quilos, e que tinham até 65 kg, grupo 1, 20 gramas de whey protein depois do exercício.
Grupo 2, esses homens que tinham também até 65 kg de massa magra, só porque ao invés de consumir 20, consumia 40 gramas. Então, dentro de um grande grupo, eles fizeram uma subdivisão. Beleza, nós vamos pegar homens que têm até 65 kg de massa magra, só porque parte desse grupo vai consumir 20 gramas e a outra parte desse grupo vai consumir 40. Mas olha a continuidade da sacada dos caras. Grupo 3, acima de 70 kg de massa magra. Então, era outros homens que acima de 70 kg de massa magra, esses homens tinham aí na média 90 e poucos quilos, quase 100 kg de peso total, 20 gramas. E o outro grupo, acima de 70 kg, só porque 40 gramas de whey. Olha que legal essa sacada dos caras aqui. Eles pegaram 30 homens e fizeram uma divisão quanto à massa magra e a divisão quanto à ingestão de proteína. Porque qual era a hipótese dos autores? Será que, dependendo da quantidade de músculo que eu tenho, eu preciso de mais ou de menos proteína? Essa era a pergunta principal do estudo, entre outras que eles acabaram respondendo no trabalho científico. Porém, essa era a principal. Esses homens vão ter um ambiente anabólico mais ou menos favorável, assim como homens mais pesados, que têm massa muscular maior, massa magra maior, precisam de mais proteína ou não? Aí é que está a sacada. Foi isso que os autores tentaram responder por meio desse estudo. E claro, eles fizeram aí também o controle da dieta e a ausência do programa de exercícios físicos por 48 horas. Aqui está o desenho experimental, olha que legal. Um diferencial, por exemplo, comparado ao estudo de Areta, aquele primeiro que eu mostrei para vocês, é que o programa de exercícios realmente foi um programa de exercícios. Tá? Então aí foi um programa com 5 exercícios, supino reto, puxador, o leg press, a flexão e a extensão de forma unilateral, 4 séries de 10 repetições, sendo que a última série era até a falha, com uma intensidade aí moderadamente alta, 75% de um RM. E aqui está o desenho do estudo, né? Então eles fizeram todas as estratégias recomendadas pelos pesquisadores antes do treino, fizeram o treino e aí começou as coletas de sangue e começou então os estudos e as comparações entre os grupos. Olha que legal, dá para ver que já tem um asterisco nessa barra vertical preta, né? Aqui eu tenho, novamente, ó, a síntese proteica na vertical, o grupo que tomou 20 gramas, aí aqui está todo mundo. Tanto os homens que tinham até 65 kg de massa magra, quanto os homens que tinham mais que 70 kg de massa magra. E aqui também os dois grupos que tomaram 40 gramas. Então, independentemente do grupo, independentemente da quantidade de massa magra do indivíduo, os grupos que consumiram 40 gramas tiveram uma maior sinalização proteica comparada aos grupos que consumiram 20 gramas. Então, não interfere, segundo esse estudo, segundo esse artigo, a quantidade de massa magra que o indivíduo tem. O mais importante é acertar a dose. O estudo anterior mostrou que 20 gramas é bem interessante. Esse estudo mostrou que 40 gramas é bem interessante. Agora, essa tabela, que também está nesse estudo, olha só. Aqui tem o ponto depois do exercício até 3 horas, 180 minutos. E aqui 3 horas até 5, né? 5 horas depois do exercício. Então, a ideia dos autores não era investigar 5 horas depois do exercício, só porque eles fizeram uma divisão desse tempo. Até 3 horas e até 5 horas, porque eles fizeram coletas de sangue ali, nesses pontos. Então eles já aproveitaram e fizeram essa análise. E dividiram o grupo em 20 e o grupo em 40. Então eles analisaram os tempos em relação à síntese proteica. E olha que interessante, tanto de 0 a 3 horas quanto de 3 a 5 horas, o grupo que consumiu 40 gramas teve uma maior síntese proteica. Não só no geral, mas também nos pontos específicos. Eu vou tirar uma informação aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Em média, a síntese proteica foi 20% maior nos grupos 40 gramas. E quanto maior a quantidade de musculatura envolvida no exercício físico, maior será a necessidade de aminoácidos. São informações que estão no artigo. Nesse estudo, as dosagens que se aproximaram de 40 gramas foram bem interessantes quando a gente pensa na síntese proteica. Como o exercício físico ele é um moedor de carne, tá? Ou seja, ele consome músculo, o exercício físico ele degrada nosso músculo esquelético, o exercício físico ele consome aminoácidos, nós precisamos ter uma necessidade desses aminoácidos, seja por alimentação, seja por suplementação. Então é importante, muito importante, que haja sempre o controle dietético. Parece então, até esse momento, que 20 a 40 gramas são doses bem boas, bem tranquilas, bem seguras, independentemente do peso do indivíduo, para um ambiente anabólico melhor. Muitos estudos avançaram na literatura tentando investigar outros momentos do uso do whey protein. Porque até então eu mostrei para vocês aí o uso do whey protein
depois do exercício, logo depois do exercício, que é a principal função quando a gente pensa em sinalização para aumento da massa muscular. Quando a gente fala em exercício, estou falando de whey protein e exercício. Marian Pourabas e colaboradores, esse ano, em 2021, fizeram um trabalho muito interessante, bem legal. Eles fizeram aí uma investigação sobre a proteína do leite como um todo, se melhora ou não melhora a composição corporal, a performance e também a promoção de um ambiente favorável para o aumento da massa muscular. 30 homens, jovens e treinados, em média há pelo menos 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses, participaram desse estudo. O grupo 1 fez o seguinte consumo: 30 gramas de proteína após o treino e 30 gramas meia hora antes de dormir. Eles queriam investigar esse ambiente aqui, ó. Será que o consumo de proteína do leite, contendo soro do leite, contendo caseína, os dois, será que promove um ambiente anabólico mais favorável antes de dormir? E o outro grupo era o grupo placebo. Nesse grupo placebo, o que eles consumiram foram carboidratos, mas a composição era igual, né? A composição, a textura, tudo, né? Cheiro, tudo era igualzinho, só que para induzir o placebo. Aí eles queriam saber essas diferenças aí. O treinamento, ele foi composto de uma frequência de 4 vezes por semana durante 6 semanas. Então foram 24 sessões de treinamento. E o interessante, aí falando de exercício físico, né, que esses autores propuseram uma periodização de treinamento. Então aqui eles fizeram uma periodização. Ó. Nos dias 1 e 3 eles fizeram esses exercícios aqui, né, o bench press, é o supino, lateral pull, shoulder press, que é o desenvolvimento, e assim vai, né? Não vou entrar nos exercícios agora, porque não é aula de exercício, é aula de whey protein, mas dá para perceber que eles fizeram, ó, dia 1, esses exercícios aqui com essa periodização. Né? No dia 2 foram esses exercícios aqui, com essa periodização, dia 3 aqui, dia 4 aqui, e assim foi até acabar toda a periodização, beleza? Então, essa imagem está no artigo, né? Está na tabela 2 do artigo, e mostra para vocês que eles periodizaram o treino e acompanharam durante 6 semanas o que aconteceu com esse ambiente aí em relação à suplementação de proteína depois do treino e antes de dormir com o placebo. Essa tabela aqui mostra, né, as características da composição corporal em relação ao peso, ao IMC e à massa gorda. Já dá para ver aqui, né, que existe uma diferença entre os grupos que consumiam a proteína e o placebo no peso total e na massa, e no IMC, perdão. Ou seja, os grupos que tomaram a proteína tiveram algo bem interessante. Está aqui, ó. Massa corporal. Um aumento da massa corporal de 2 kg no grupo proteína e de 0,8 no grupo placebo. Ou seja, o grupo proteína ganhou mais peso. Ok? IMC. O grupo proteína aumentou em 0,4 e o grupo placebo em 0,1. Só que a massa muscular aumentou em 1,3 em proteína, no grupo proteína, e só 0,2 no grupo placebo. Porque é o seguinte, você pode estar se perguntando, né? Tá, mas aumentou o peso, mas esse peso não é gordura? O peso veio um pouquinho de gordura, sim, pouca coisa, mas a maioria foi massa muscular. Massa muscular, tá? Músculo mesmo. Olha que interessante. Então, um grupo que consumiu proteína depois do treino e antes de dormir teve um aumento do peso, e esse aumento, quase todo ele, foi de massa muscular. E ainda, eles tiveram uma análise, né, em relação à questão de potência, força muscular. E nos testes de 1RM, por exemplo, no supino e no agachamento, o grupo proteína teve um aumento de 4,2 kg no peso levantado e 4,9 no peso levantado no supino e no agachamento, respectivamente, enquanto que o grupo placebo teve uma melhora, porém menor do que o grupo proteína. A potência, galera, ela foi identificada por testes com cicloergômetro, só porque eles fizeram um cicloergômetro de mão, tá? Tipo uma bicicleta de mão, e também, claro, com os pés. E verificaram que o grupo que fez a suplementação de whey depois do treino e antes de dormir teve uma melhora na potência, tanto de membros superiores quanto de inferiores, comparado ao placebo. Mas tem uma informação bem interessante que eu não quero que vocês percam, tá? Porque a gente está comparando, a gente não, né? A ciência. Comparando, mas olha só, deixa de olhar essa proteína aqui e vamos olhar só para o placebo. Bom, o placebo não foi aquele grupo que não tomou nada, não tinha efeito nenhum, mas mesmo assim não teve ganhos? Tá, foram poucos ganhos. Sim, foram poucos ganhos, mas foram apenas 6 semanas. E foram 4 vezes por semana. Foram poucos ganhos quando a gente compara com o grupo proteína. Essa é a interpretação que é legal de tirar dos estudos científicos. É por isso que é importante a gente abrir a cabeça. Porque se eu passo essa informação para vocês, significa que eu tenho que tomar whey protein para ganhar massa muscular. Eu tenho que tomar whey protein para melhorar meu supino. Não, cara, não é isso. Agora, se você comparar a proteína com o placebo, sim, a proteína vai ganhar.
Isso não significa que não é possível ter ganhos sem a proteína. Tá vendo que teve ganhos, ó. Então, se esses ganhos aqui não veio do placebo, veio da onde? Veio do exercício, veio da periodização do treinamento. Ah, mas, pô, Moa, 0,2 é muito pouco. 0,2 é 200 gramas, cara, é um bife de patinho. 200 gramas é muito pouco. Tá, em 6 semanas. Mas se você pegar um ano que tem 52 semanas, que é quase 10 vezes 6, significa que em um ano você ganha 2 quilos de músculo. Tô falando de músculo. Então, é sim algo bem importante. Em um ano eu ganho 2, em 2 anos eu ganho 4. Em 10 anos eu ganho 20 quilos. É porque a gente não está acostumado a pensar a longo prazo. Mas se você pensar a longo prazo, você consegue ter essas inferências a partir desse estudo. Então não é porque a proteína ganhou que o grupo que não tomou proteína deixou de ganhar. Teve seus ganhos, porém menores, menos significantes, mas teve. E é essa análise que você tem que ter com bastante cuidado. Essa tabela aí é muito legal, cara. Essa tabela aqui eu poderia ficar com vocês a tarde inteira falando sobre ela, mas não vou ficar, claro, mas ela é muito legal, essa tabela aí. O estudo, ele fez o que a gente chama de teste de correlação. Eles correlacionaram as variáveis para entender o ambiente anabólico. Então, vocês vão perceber que todos os marcadores que tem aqui, tem também aqui, porque é uma tabela, tá? É uma comparação. Vocês vão ver que aqui e aqui sempre vai estar 1, ó. Aqui e aqui 1, sempre vai estar 1 até embaixo. Vocês estão vendo que tem números aí, positivos e negativos, e todos eles estão abaixo de 1. Correlação, ela é uma análise estatística que varia de mais 1 para menos 1, ou menos 1 para mais 1. Então, como se fosse uma ponte, tem os dois lados da ponte. Um lado da ponte é o mais 1, o outro lado da ponte é o menos 1. Então fica tudo dentro da ponte. Quanto mais próximo do 1 ou do menos 1, significa que mais forte estão correlacionadas aquelas variáveis. Se eu tenho uma correlação que ela é 0,9, ou seja, quase 1 positivo, significa que aquelas duas variáveis elas aumentam proporcionalmente. Se uma aumenta, a outra aumenta. Agora, se duas variáveis estão, por exemplo, aqui, ó, 0,7 negativo, ó, que nem aqui, significa que se uma aumenta, a outra diminui de uma magnitude forte. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, mais insignificante é esta correlação. Significa que ela vai deixando de existir, como acontece aqui, ó, entre testosterona e cortisol, que é 0,003. Significa que uma não está relacionada com a outra. Eu vou focar em duas coisas aqui com vocês, tá? Massa muscular, que é a lean mass, massa muscular, e aqui o IGF-1. Eu vou falar um pouquinho de bioquímica para vocês. O que é o IGF-1? O IGF-1 é o fator de crescimento semelhante à insulina. Este marcador aqui, ó, que é produzido no fígado, ele é fundamental para o aumento da massa muscular. Fundamental. Ele tem, por exemplo, uma grande liberação depois do exercício de força. E aqui, galera, ó, eu tenho massa magra de novo, né? O IGF-1, o GH, hormônio do crescimento, a testosterona, cortisol. E esses dois aqui, bastante atenção que esses dois aqui são muito importantes. Miostatina e folistatina. Esses dois, eles são marcadores de degradação muscular. A miostatina elevada, ela acaba com a tua musculatura. Por exemplo, fator idade. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente aumenta normalmente os níveis de miostatina, exercícios físicos extenuantes, baixa ingestão de proteína, faz com que a miostatina se eleve. Se a miostatina se eleva, existe uma maior degradação muscular. A folistatina é o contrário. Ela é um agente antagonista da degradação muscular, entendeu? É o anjinho e o diabinho. Aqui o diabinho e aqui o anjinho. Então, quanto maior as concentrações de folistatina, menor as concentrações de miostatina. E o contrário é verdadeiro. Olha que legal isso aqui, cara. Massa magra. Quanto maior a massa magra, maior é os níveis de IGF-1. Tá vendo aqui, ó? Que está em 0,54. É uma correlação moderada. Significa que nesse grupo que foi investigado, quanto maior a massa magra, quanto maior foi aumentando a massa magra dos indivíduos, por meio da suplementação de proteína, maior foi os níveis de IGF-1. O GH e a testosterona, uma relação fraca, porém existe. 0,3, alguma coisinha. O cortisol está negativo. O que significa isso? Significa que a massa magra vai aumentando e o cortisol vai diminuindo. Isso é muito bom, cara. O whey protein, então, faz com que haja a redução dos níveis de cortisol por meio do aumento da massa magra. E olha a miostatina, que vai reduzindo também. E a folistatina vai aumentando. O que isso significa, então? Significa que a suplementação de whey protein, por causa do aumento da massa muscular,
promove um ambiente anabólico favorável e reduz o ambiente catabólico. Cara, isso é fantástico, cara. Do ponto de vista estratégia alimentar e suplementar, com 6 semanas, treinamento 4 vezes por semana, já se mostrou benéfico em você ter um ambiente anabólico mais favorável. Agora, o IGF-1, eu também quero uma atenção de vocês aqui, ó. Olha só. O IGF-1, se a gente olhar aqui para o cortisol, quanto maior os níveis de IGF-1, menor são os níveis de cortisol. Isso significa dizer que se eu faço exercício físico e tenho uma ingestão de proteína, eu tenho a tendência a preservar mais a minha massa muscular, porque o cortisol é catabólico para tecido muscular. Eu tenho uma redução até maior da miostatina e tenho, na mesma magnitude aqui da massa muscular, um aumento da folistatina. Então, aqui, por exemplo, na massa muscular e com o IGF-1, eu já consigo ver que o aumento da massa muscular provida do exercício físico e da suplementação de proteína promove um ambiente anabólico e faz com que eu tenha, então, possibilidade de melhorar a minha condição para o aumento da massa muscular. A ciência busca encontrar uma dosagem que seja eficiente e segura de acordo com cada indivíduo. Então, vocês viram ali, né? O estudo que eu mostrei, 20 gramas, o outro 40 gramas, o outro 30 gramas. Então parece que esse range aí, nessa faixa de dose de proteína, de whey protein, é bem interessante. É bem interessante para promover o ambiente anabólico, para que eu tenha um aumento da massa muscular, preservação da força, aumento da potência, assim por diante. Então a gente sabe que essa busca incessante da literatura, além da quantidade de proteína, é necessário que a dose contenha a quantidade adequada de leucina. Chegou a hora de a gente falar da leucina, galera. Bater 30 gramas de proteína é fácil. Vou lá, como 2 hambúrguer e fechou. Ah, é verdade. Sim. Se a gente olhar do ponto de vista de bater nutrientes, sim. Você vai lá, come 2 hambúrguer, pronto. Bateu 20 gramas de proteína, 30 gramas de proteína, depende do hambúrguer e do tamanho dele. Mas tá. Mas como é que é a qualidade desses aminoácidos, dessa proteína? É isso que tem que ser investigado. A qualidade da proteína. Mostrei para vocês no começo da aula a questão dos aminoácidos de cadeia ramificada, dependendo do tipo de suplemento. Como a leucina é um dos aminoácidos mais energéticos que nós temos, junto com a glutamina, a leucina ela participa diretamente no que é o fornecimento de energia durante o treino, como também a sinalização proteica. Essa figura aí, cara, publicada num artigo que eles propõem o que é chamado de limiar de leucina. Uma linha horizontal traçada. Nesse ponto, significa dizer que é o muro, tá? Acima desse muro, nós temos uma entrega, uma oferta que ela é ótima de leucina de acordo com a fonte proteica. E se está abaixo desse limiar, significa que é subótimo. Significa que aquela dosagem de proteína ou aquela fonte proteica não fornece a qualidade proteica adequada em termos de leucina, de acordo com aquela quantidade em gramas. Para ficar mais claro, tem uma legenda aqui, ó. 25 gramas de whey, 25 gramas de proteína do soro do leite. Tá vendo que uma dose de 25 gramas já ultrapassa o limite do limiar de leucina, ou seja, é uma entrega bem interessante de leucina naquela fonte proteica. 25 gramas de soja já não chega no limiar de leucina, assim como 25 gramas de arroz, rice é arroz em inglês, não chega também, apesar da proteína do arroz ela tem um maior poder biológico, tá? Comparado à soja, mas não chega mesmo assim, ó. 6,25 gramas de whey protein. E esse whey protein, ele é enriquecido com leucina, obviamente, bum, explode, né? Vai lá para cima. Para poder ultrapassar esse limiar de leucina por meio de fontes que são de origem vegetal, no caso do arroz, 48 gramas está aqui. E 50 gramas de soja está aqui. Significa dizer que para eu encontrar uma quantidade de leucina adequada, no que se refere, por exemplo, à maior manutenção da massa muscular, à promoção de saúde, eu tenho que bater essa quantidade de proteína aqui? Exatamente, segundo esses autores, sim. Porém, meu povo, vocês podem perguntar o seguinte, né? Tá, mas é beleza, vou lá, 48 gramas de arroz, tranquilo. Eu consigo encontrar 48 gramas de arroz, bater essa proteína até mesmo por suplementação. Vou lá e compro um suplemento, proteína de arroz, e faço esse consumo aí. Só que vai ver quanto é que é um pote de whey de arroz, para te ver. Quanto que custa um pote de 500 gramas de proteína isolada do arroz. Vai ver quanto é que é. Então tem que pensar nisso também. Aí você pode perguntar o seguinte, tá, mas não dá para conseguir pela alimentação? Claro, dá para conseguir pela alimentação. Só que lembra que as proteínas, assim como carboidratos e as gorduras, são calóricas. Então compara 25 gramas de whey com 50 gramas de soja. Aí o seguinte, meu amigo, aí agora não dá para mudar, porque caloria é caloria. A proteína
na média aí, tá? Tem 4,5 quilocalorias por grama. Então vamos botar 4. Eu vou chutar baixo, tá? Vamos supor que cada grama de proteína tenha 4 quilocalorias. Aqui eu tenho 100 calorias. Aqui eu tenho 200 calorias. Então eu estou aumentando a quantidade calórica da minha refeição. Eu estou aumentando a quantidade calórica da minha dieta. Por isso que não dá para fazer as coisas torto direito. Tem que ter um profissional. Porque, não, beleza. Ao invés, eu não consumo nada animal. Então eu não vou tomar 25 gramas de whey. Vou tomar 50 de soja. Tá, beleza. Só que você vai dobrar a caloria. Aí você arca com as suas consequências, né? É muito importante que a gente tenha a consciência de que as proteínas, elas possuem qualidade. Em um estudo publicado por Jordan Joy e colaboradores em 2013, eles mostram aí uma figura bem parecida com a figura anterior, só que agora mostrando o que é, de fato, essa quantidade de leucina adequada numa dose para que seja realmente considerada adequada para manutenção da massa muscular, síntese proteica, manutenção da força, saúde e assim por diante. Olha que bacana. Aqui eles colocam um limiar entre 1,7 a 3,5 gramas de leucina na porção alimentar ou suplementar. Tá vendo que, por exemplo, aqui, ó, 12 gramas de proteína isolada do arroz. Rice Protein Isolate, tá? Isso aqui significa proteína isolada do arroz. Não, nem chega perto. 12 gramas de whey protein isolado também não chega perto, tá vendo? Só vai chegar dentro dos limites, aqui, do que eles consideram como ótimos, né? 24 gramas de proteína isolada do arroz para bater alguma coisa ali próximo a 1,8 de leucina, diferente do estudo anterior que ele faz uma régua única, né? Então, a proteína do arroz, ela pode ter esse ajuste aí, mas se a gente comparar, por exemplo, aqui, galera, ó, com 36 gramas de whey protein isolado, bum, explode, tá vendo? Pode ser até com 24 gramas de whey protein isolado aqui, ó. Vamos comparar esse com esse, ó. Tá vendo que a oferta de leucina é melhor com whey protein isolado do que com arroz? E é a mesma quantidade de proteína, mas a oferta de leucina é diferente? Essa é uma das explicações do porquê que a proteína vegetal ela tem uma qualidade pior ou menos melhor, queria falar assim, do que a proteína animal. Não é que elas não são boas, não é isso. É porque elas precisam ser ajustadas para poder entrar nesses limites considerados ótimos segundo a ciência. Olha aqui esses dois últimos. 48 gramas de proteína isolada do arroz não chega a 36 gramas de proteína isolada do leite, em termos de leucina. Por que a leucina é muito falada? Porque ela é sinalizadora do aumento da massa muscular. Ah, mas beleza, amor, tá trazendo só jovens treinados, bodybuilders, sei o quê. Primeiro que não são bodybuilders, são somente jovens treinados. Então beleza, vamos falar um pouquinho de idosos? Tá me dizendo que o whey protein para idoso? É, meu amigo, não só whey protein para idoso, mas para uma diversa condição de patologias, né, de doenças, como por exemplo hipertensão, diabetes, entre tantas outras. Mas eu vou trazer esse artigo aqui para vocês, publicado por Ellen Nabuco e colaboradores em 2018. Qual foi o objetivo principal? Analisar o efeito da ingestão de whey protein antes ou depois do exercício físico sobre a massa muscular, força e capacidade funcional em mulheres idosas. Então agora é a vez das mulheres idosas. Aqui tem um desenho do estudo, e esse desenho aqui, vamos com calminha, olha só, para a gente entender, tá? Então aqui nós tivemos 83 mulheres, né, que foram elegíveis para o estudo, né, tiveram condições de participar do estudo. Aí 13 mulheres não encaixaram nos critérios de inclusão. O que aconteceu? 8 semanas de treinamento, 3 vezes por semana, 3 séries de 10. Exercícios básicos recomendados para a população idosa. Ok? Exercícios gerais, multiarticulares. Fizeram o que eles chamaram de pré-condicionamento. Então fizeram uma parte como se fosse um aquecimento, né? Fizeram 8 semanas de treinamento aí. Depois, essas mulheres, que eram 70, foram sorteadas para os experimentos. O grupo 1 tomou o whey protein antes do treino, beleza? E depois do treino, placebo. O grupo 2 foi o contrário. Antes do treino, placebo. E depois do treino, whey protein. O grupo 3 foi placebo, tanto antes quanto depois. Os protocolos de treinamento foram iguais, é óbvio, né? Foram 12 semanas de treino, 3 vezes por semana, com 3 séries de 8 a 12. Depois, essas mulheres foram acompanhadas aí por mais umas 2 semanas para fazer algumas análises. E aqui tem as informações da suplementação. 35 gramas de whey, 27,1 gramas de proteína na dose, e essa dose tinha 3,8 gramas de leucina, ou seja, acima do limiar do que o estudo de Joy mostrou ali para vocês. A quantidade calórica, 131 calorias.
O grupo placebo era 35 gramas de carboidrato, praticamente, e tinha um pouquinho mais de caloria, mas não era estatisticamente diferente do outro grupo. 1 hora antes do treino e 1 hora depois do treino, que foram ofertados ou whey protein ou placebo. Olha que bacana, eu vou colocar aqui para vocês as tabelas. Aqui a gente tem o grupo que tomou o whey antes, né? Aquelas mulheres que tomaram o whey antes e nada depois, ou seja, placebo depois. Percebe que esse grupo aqui teve um aumento da massa muscular, teve um aumento da força nos membros inferiores, melhorou a capacidade funcional também, porque a capacidade funcional foi analisada pelo teste de caminhada de 10 metros e também por um outro teste de levantar e sentar da cadeira, que são testes simples. E é bem isso mesmo, tá? Caminhar 10 metros, de um ponto ao outro 10 metros, você pega o cronômetro e vê o tempo que gastou, e o levantar e sentar da cadeira é você levantar e sentar da cadeira literalmente 5 vezes com os braços cruzados sobre os ombros e aí você calcula o tempo. Pronto, simples assim. O grupo que tomou whey protein antes ou depois teve muitas melhoras comparado ao grupo placebo. O grupo placebo, então, teve algumas melhoras, mas não foi significativo quando comparado ao whey protein. Ou seja, o whey protein, tanto antes quanto depois, para mulheres idosas, teve algumas melhoras bem importantes, como, por exemplo, aumento da massa muscular, aumento da força, aumento da capacidade funcional. Nesse gráfico é bem interessante porque a gente vê justamente a questão das fases, né? Não teve uma primeira fase que foi aquelas 8 semanas anteriores e depois que elas foram sorteadas para ver qual experimento elas iam, veja que o aumento na massa muscular só aconteceu no período de suplementação nos grupos suplementados. Por isso que está esses asteriscos aqui, né? Esses símbolos, né? Esses caracteres aqui. Mas é importante também, da mesma forma que a gente fez aquela reflexão com o trabalho anterior lá do grupo proteína placebo, é que se você olhar o grupo placebo, ó, tá vendo que tem uns asteriscos aqui em todos os marcadores? Significa que esse grupo teve melhoras. Aumentou a massa muscular, por exemplo, né? Aqui, ó, um teste de caminhada de 10 metros, teve uma redução do tempo. Essas mulheres gastaram menos tempo na média para fazer o teste de 10 metros, ou seja, caminhar 10 metros. Tá, beleza. Se esse grupo tomou placebo, de onde é que veio esse benefício aqui? Veio do exercício físico, meus queridos. Veio do exercício. Agora, a potencialidade desses efeitos, grande maioria deles, veio com a suplementação de whey protein. Ah, mas quando? Tanto faz. Antes ou depois do exercício. Qual a dosagem? Qual a dosagem de whey protein para essas mulheres? Voltamos ali, ó. 35 gramas de whey, 27 gramas de proteína pura, 3,8 gramas de leucina. Ou seja, está naquela faixa ali de 20 a 40 gramas, proteína do soro do leite, e que tenha um enriquecimento de leucina nessas dosagens. E para a gente fechar, então, esse estudo que foi publicado em 2017, uma revisão sistemática com meta-análise. O efeito do whey protein sobre composição corporal, indicadores de risco cardiovascular, com pessoas com sobrepeso e com obesidade. Aí tem uma grande pergunta. Ah, mas eu já sou sobrepeso, já sou obeso. Posso tomar whey? 9 estudos participaram, então, dessa meta-análise, onde teve uma faixa aí de suplementação de 20 gramas até 75, então veja que tem uma dose bem alta aí, né? E que a intervenção do exercício físico aconteceu de pelo menos 2 semanas. É o cabo de guerra. Lembra do cabo de guerra? Nós temos sempre 2 equipes brigando, né? Temos sempre 2 equipes brigando. Uma puxando o cabo para um lado, outra puxando o cabo para o outro lado. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho o grupo controle, o grupo placebo. E aqui o grupo intervenção. O grupo que tomou whey protein, as dosagens de 20 a 75 gramas, até 75 gramas. Esse aqui é o ponto central, onde está o zero. E aqui eu tenho as médias e as linhas. Quanto mais para um lado ou para o outro, significa que o grupo ganhou o cabo de guerra. A favor da intervenção, a favor do grupo que consumiu proteína. Veja que esse grupo ele ganha grande maioria aqui dos estudos científicos no que se refere ao quê? Ao peso corporal e ao perímetro da cintura. Isso significa dizer então que o whey protein ele trabalha no ajuste do peso corporal, trabalhando aí na perda ou no ganho, dependendo qual é a massa corporal, se é gorda ou se é magra, e também na redução da cintura. Olha que importante isso. O cara não está sobrepeso, não está obeso, porque esse estudo só incluiu pessoas com sobrepeso e obesas. Poxa, se o cara está suplementando com whey protein, está perdendo cintura, isso não é bom? Claro que é bom, óbvio que é bom. Por que é bom? Porque a cintura é um indicador de risco. A cintura é um indicador, por exemplo, de doenças cardiovasculares. Quanto maior a cintura, mais perigoso é, teoricamente. Então, se a cintura reduz com suplementação, excelente.
Então, peraí, tu tá me dizendo, Moacir, que o whey protein em indivíduos obesos reduz cintura? Não é eu que tô dizendo, cara, é a literatura que tá dizendo. Um artigo publicado em 2017, uma revisão com meta-análise, que é um estudo muito forte. Em termos de metodologia de trabalho, é um estudo muito blindado. Análise estatística muito forte. Isso acontece também para massa gorda e para massa magra. Tá vendo que a maioria ou tem quadradinhos para a direita ou os risquinhos horizontais eles ficam para a direita, ou seja, o cabo de guerra do whey protein está puxando para o seu lado. Isso significa dizer que o whey protein trabalha na redução de gordura corporal e no aumento da massa muscular. Ainda, o que é bem interessante é que o sobrepeso e obesidade pode ocasionar o aumento da pressão arterial. Os autores, eles discutem que o whey protein causa a redução da pressão arterial. À medida que eu vou ganhando peso, à medida que eu vou tendo hábitos de vida, por exemplo, inadequados, sedentarismo, eu tenho uma alimentação não tão assim compatível com o meu estilo de vida, eu tenho um nível de estresse altíssimo, eu durmo pouco, eu vou tendo um aumento do peso corporal, eu vou tendo um aumento da gordura na região central, aumentando a minha cintura, meu abdômen, meu quadril. No caso do homem, aumentando o pescoço também, isso é perigoso. São todos indicadores de saúde, galerinha. Então, se à medida que o tempo passa, que eu vou tendo hábitos de vida ruim, eu vou tendo sobrepeso e obesidade, o que vai acontecer? Provavelmente eu vou ter aumento da pressão arterial e eu posso ter uma doença grave como a hipertensão. Pode acontecer. Não é que é uma causa-efeito, mas pode acontecer. Os autores discutem que nesse estudo, nos estudos que foram investigados, existe uma diminuição da pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, o famoso 12/8. Diminui tanto o 12 quanto por 8. Ou seja, a sistólica, que é o 12, e a diastólica, que é o 8. Só para falar bem claro para vocês de uma forma bem simples. Como que o whey protein reduz a pressão arterial? Tá louco, você está muito doido, cara. Não pode, não tem como. O whey protein não é para ganhar massa muscular? O whey protein não é só para força? Não, galera. O whey protein ele é um recurso que ele é utilizado para diversos fins. Muito simples. 3 aminoácidos que contém no whey protein, a isoleucina, que é um aminoácido essencial, prolina e alanina, esses 3 aminoácidos juntos na composição do whey ajudam a aumentar a produção de óxido nítrico. E quem que é o óxido nítrico? O óxido nítrico é um gás que trabalha na vasodilatação arterial. Ah, que interessante! Então quer dizer que o whey protein tem capacidade de trabalhar a melhora da condição vascular dos indivíduos, seja em condição pré-hipertenso ou hipertenso? Sim, significa dizer então que o whey protein ele não é só um recurso ergogênico para aumento da massa muscular, força e potência, mas também ele é um recurso para manutenção da massa muscular, que é uma condição de saúde, como por exemplo no idoso, que eu mostrei para vocês, e também para trabalhar algumas questões metabólicas no que se refere a algumas doenças, como é o caso da hipertensão. Ou seja, o whey protein ele é utilizado hoje para diversos fins. Por isso é muito importante a gente abrir a nossa cabeça e ver que toda a questão bioquímica envolvida nos suplementos alimentares pode ter muito mais além do que simplesmente aumentar 1 ou 2 centímetros do teu braço ou 1 ou 2 centímetros da tua perna. Um grande abraço para vocês. Valeu mesmo de coração, tá? Tamo junto. Fui então.